noite. Boa noite a todos, todos que estão aqui conosco, nos assistindo nesse evento, né, que hoje é o seu último dia e que a gente entende que tem sido extremamente proveitoso as discussões que aconteceram no decorrer dessa semana, né, no seminário Tecnologia e Educação Inclusiva, Desafios na Sociedade Contemporânea. A temática de hoje, especificamente, é sobre a educação como direito social. Na realidade, nós pensamos no momento de organização desse evento, que foi organizado pela direção do SEAD, coordenação UAB, conjuntamente com o Departamento de Educação e Tecnologias e com o Departamento de Gestão Pública, que essa atividade acontecesse hoje, que é o Dia do Pedagogo, dia, né, que se comemora nacionalmente o Dia do Pedagogo, que é dia 20 de maio. Diante disso, nós entendemos que discutir sobre educação como direito social é também uma forma de pensar a relevância dessa temática no que diz respeito à formação do pedagogo. Para isso, nós convidamos, né, na data especificamente aí para esse evento, tivemos aí a honra, né, de ter o aceite do professor Carlos Roberto Jamil Cury e também do professor Antônio Marcelo, que é professor do departamento, né, Jackson Ferreira da Silva, que é professor do Departamento de Educação e Tecnologias. Então, eu vou falar rapidamente, um pouquinho apresentar rapidamente esses dois professores e, antes de tudo, também agradecer a presença do Pedro, que está aqui conosco nesse momento, e também da Camila, do Núcleo de Educação Inclusiva. O professor Carlos Roberto Jamil Cury. O professor Carlos Roberto, ele, mais conhecido como Cury, ele, na realidade, é difícil aqui que eu possa falar de toda, né, fazer uma apresentação breve, graduado em filosofia, vou pegar um resumo, assim, bem rápido, professor Cury, do que está no Lattes, em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Nossa Senhora Medianeira, tem mestrado em Educação, História, Política, Sociedade, pela PUC de São Paulo, doutorado em Educação, História, Política e Sociedade, também pela PUC de São Paulo, fez pós-doutorado junto à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, é professor titular aposentado da Faculdade de Educação da UFMG, do qual é professor emérito, também foi pró-reitor da UFMG, é professor honoris causa da Universidade Federal do Paraná, é professor adjunto da Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, atuando na graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, foi membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais entre 1996 e 2004, foi membro do Conselho Nacional de Educação na Câmara de Educação Básica, da qual foi seu presidente por 2 vezes, foi presidente da CAPES em 2003 e membro do CTC da Educação Básica de 2009 a 2011, a CAPES, foi membro da Comissão de Educação da SBPC e membro atual do seu Conselho Nacional voltado à educação, tem experiência na área de direito à educação, atuando principalmente nos seguintes temas: lei de diretrizes e bases, política educacional, legislação educacional e educação de jovens e adultos, pesquisador sênior do CNPq e é professor há 53 anos. Então, bem-vindo, professor, muito obrigado. Mais uma vez, nós agradecemos. Professor Antônio Marcelo, que é também nosso professor e que a grande maioria dos nossos estudantes, em especial dos cursos de pedagogia, matemática e também de geografia, não sei exatamente na administração pública também se o professor Antônio Marcelo já atuou, possui graduação em História, também um resumo aqui, professor Antônio Marcelo, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e o IUPERJ, doutorado em Ciência Política e Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e o IUPERJ também, professor associado 3 do Departamento de Educação e Tecnologias, e atua em diferentes frentes, comitês e representações da Universidade Federal de Ouro Preto.
Bem, então, mais uma vez agradecer o apoio do Gilberto, do Roger, de todos que nos auxiliaram a esse momento. Agradecer também as coordenações de polo, coordenações de tutoria, professores que estão conosco, os professores do curso de administração pública, de matemática, de pedagogia e de geografia, convidados externos, enfim, e os nossos estudantes, que é o mais importante, parabenizando aí pelo Dia do Pedagogo mais uma vez. Falar rapidamente aqui 3 minutos nessa perspectiva da formação do pedagogo. Cheguei a encaminhar hoje uma mensagem muito rápida, né? Uma frase do Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? E exatamente pensando nisso, né, que nós temos aí hoje como temática a educação. Ela, de fato, é essencial e imprescindível. Nesse sentido, nós pensamos rapidamente, o colegiado e a coordenação do curso de pedagogia, pegamos como referência uma tese de doutorado, que foi uma pesquisa desenvolvida pela professora da Federal do Rio de Janeiro, Gisele Barreto da Cruz, da UFRJ, que é o curso de pedagogia no Brasil na visão de pedagogos primordiais. Essa pesquisa ela foi desenvolvida, defendida em 2008, tem um texto, um artigo que está em domínio público, que chama Teoria e Prática no Curso de Pedagogia, que é de 2012, que é resultado, em parte, dessa pesquisa. Ela foi desenvolvida, defendida em 2008, e foi feita com um grupo de pedagogos considerados primordiais sobre o início do curso de pedagogia no Brasil e as mutações por ele sofridas, para analisar as implicações, resistências e avanços na evolução desse curso. E sua importância no contexto do campo acadêmico. E aí eu vou pegar um fragmento das considerações finais da professora Gisele, que eu considero importante, porque alguns podem questionar, mas por que trazer uma discussão que foi lá em 2008? Mas é porque era um determinado momento, logo após a Lei de Diretrizes e Bases do curso de pedagogia, das diretrizes curriculares do curso de pedagogia de 2006, né? Então, ela traz todo um histórico. Esses pedagogos primordiais aí são pessoas que se formaram e ela fez uma análise da década de, né, desde o início do curso de pedagogia, passando década de 40, 50, 60 e assim por diante, mas ela traz aí alguns resultados, e que eu considero importante a gente debater, principalmente porque as pessoas costumam falar muito sobre o que deve ou não ser privilegiado no curso de pedagogia, né? Como diz o professor Saviani, num texto dele antigo, quais são os saberes que alguém precisa ter para ser considerado professor? E aí a gente pode pensar, quais são os saberes que alguém precisa para ser considerado um pedagogo, tendo na sua base a docência? Então, a professora Gisele, nas palavras dela, considero importante demarcar que entendo e defendo o saber da pedagogia como sendo um saber composto, teoria e prática. Os saberes de base teórica são plurais, reunindo contribuições de diferentes campos conceituais. Esses saberes, quando voltados para um determinado contexto prático, cuidando de analisá-lo propositivamente, se transformam em um novo saber, não mais proveniente apenas de sua fonte de origem, mas expressão de um outro saber, que é o saber pedagógico, não só de base teórica ou de base prática, mas dialética, indissociavelmente de base teórica e prática. Dessa forma, percebo que a pedagogia, apesar de sua fragilidade conceitual frente a outros campos de conhecimento, de modo complexo, coteja saberes interdisciplinares que, apesar de acentuarem sua dimensão plural e assimétrica entre filosofia e ciência, entre teoria e prática, deixam entrever possibilidades de sua afirmação como um campo de conhecimento, formação, atuação e intervenção social. Assim, quanto mais a pedagogia for assumida como objeto de estudo de seu curso de formação, mais condições propiciará ao pedagogo no campo de sua atuação. Certamente mais se fortalecerá teoricamente, independente de ser ou não ciência, para que seu lugar no campo acadêmico seja mais visível, reconhecido, respeitado e, portanto, legitimado. Essa é uma discussão importante, principalmente porque alguns defendem que a pedagogia
é uma ciência e outros não, que ela, na realidade, se apropria de outras ciências para dar conta, né, do seu objeto, vamos dizer assim, de conhecimento. Mais importante que isso, como a Gisele, a professora Gisele disse, é ou não uma ciência, eu entendo que esse é o nosso lugar, e eu estou falando para os estudantes do curso de pedagogia, e é nossa responsabilidade defender, reconhecer e respeitar o lugar desse profissional. Somente a partir dessas premissas, o conhecimento do pedagogo será legitimado. Então, é nesse sentido aqui que eu abro, né, esse evento de hoje, oficialmente, agradecendo mais uma vez os nossos convidados, dizendo da importância de se pensar que a prática ela é essencial, mas a teoria ela não pode ser desconsiderada a partir dos seus fundamentos. E mais do que nunca, pensar que nós, como profissionais que atuamos na formação de professores e aqueles que optam por essa, né, por esse curso, é nosso dever e nossa responsabilidade defender e respeitar, que seja que tenha realmente uma qualidade, mas nós não podemos ficar muito, vamos dizer, sujeitos ao que a mídia diz, ou que alguns especialistas dizem. Especialistas, eu vi essa semana uma reportagem, especialistas dizem que os cursos de pedagogia... Que especialistas? Que pesquisas? Onde? Enfim. E aí, que me foi solicitado no início, que eu esqueci, e peço desculpas, é que eu vou me autodescrever aqui, que foi solicitado pelo Núcleo de Educação Inclusiva. Eu tenho cabelo castanho, né? Meu nome é Inajara de Sales Viana Neves, cabelo castanho, olhos castanhos, pele parda, estou com um casaco azul marinho, ao fundo tem uma cortina, uma luz branca, e sou professora do curso de pedagogia, e mais uma vez agradeço a vocês por estarem conosco, e desejo que, né, que nós tenhamos aí muitos aprendizados nessa noite. Então, inicialmente, peço ao professor Jamil Cury que comece a sua apresentação, que eu tenho certeza que vai ser, para nós, um momento aí de muitos e muitos aprendizados. Muito obrigada. Muito boa noite, professora Inajara. Muito boa noite, professor Antônio. É com muita satisfação que eu aceitei o convite formulado pelo SEAD, da prestigiosa Universidade Federal de Ouro Preto. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Boa noite a todos os pedagogos e pedagogas pela passagem do seu dia. Muito bem. Eu sou professor Cury, eu uso óculos, eu tenho a pele clara, estou usando um boné de marinheiro por conta do frio, né, que está fazendo em Belo Horizonte. Não é? Também estou vestido com um casaco de cor cinza, não é? E atrás de mim tem uma porta e um sofá, né? Em cima do qual tem algumas telas de artistas. Não é? Então, é isso, não é? Bom, agradecendo, então, a este honroso convite deste evento, não é? A educação como direito social. Não é? Muito bem. Se nós tomarmos a educação no sentido lato, no sentido mais aberto, como vetor de formação humana, sempre houve educação social no Brasil. As raízes do Brasil estão na base tanto da Casa Grande quanto da Senzala. Uma educação para a Casa Grande e outra para a Senzala. Podemos ver isto, por exemplo, se nós compulsarmos
um documento que está, por exemplo, nos arquivos da Arquidiocese de Mariana, que se chama Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, e que ele descreve, não é, quais são as posturas, quais são os comportamentos, né, que devem ser destinados a uns e a outros. Não é? E esta dimensão de uma educação social, não é, que sempre existiu nesse sentido lato, tá, ela se prolonga hoje na atual aparofobia, né? Portanto, a discriminação com relação ao pobre, não é? Ou ao medo do pobre. Temos também, como documento a esse respeito, o Código Criminal do Império, né? De 1832, a criminalização da capoeira no Código Penal da República, a exposição de motivos do decreto de Nilo Peçanha sobre as escolas de aprendizes e artífices. Tá? Pois bem, esse sentido lato, então, ele sempre existiu. Esta positivação, quer seja em documentos eclesiásticos à época oficiais, como a Constituição Primeira, Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, os códigos penais e tudo mais, não é? Expressa até hoje, na aparofobia, com forte presença em posturas em algumas situações sociais, não é? Em que cruzam a violência com a pobreza e o racismo. Mas é preciso apontar que houve educação também para a submissão cultural, mesmo no caso das mulheres pertencentes às elites. No campo próprio da educação escolar, um aspecto sempre reiterado, não é, e que revela, não é, esta dimensão é a proibição do analfabeto de ser eleitor, né? Coisa que apenas com a Constituição de 88, esta discriminação ela deixou de ser. Pois bem, no campo específico da educação escolar, a educação como direito social ela é tardia. Né? E o seu reconhecimento explícito só foi positivado no artigo 6º da nossa atual Constituição, que é a de 1988, que começa dizendo o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, ao lazer, e assim vai. Sendo que a educação ela é posta e positivada como o primeiro dos direitos sociais. Antes, então, de vermos a trajetória da chegada a esta formulação da educação no artigo 6º da nossa Constituição, vejamos algum ou outro conceito que pode ser importante nesta nossa conversa. O direito, quando se diz direito, a gente diz de algo que tem um recorte universal. Portanto, abrange todas e todos, e abrange a cada um e a cada uma. Tá? Em certo sentido, o direito ele expressa uma dimensão de igualdade, e que hoje, talvez, o termo que mais seja divulgado seja o da inclusão. Já o privilégio, né, é uma situação decorrente de uma desigualdade e que implica uma condição privada
própria de uma minoria, não é? E esse privilégio ele pode, inclusive, estar tipificado em lei, não deveria, em costumes e na própria redistribuição econômica da renda. Nós podemos chamar o privilégio, que é o oposto do direito, não é? O privilégio é o oposto do direito, nós podemos chamá-lo, então, hoje, como comumente tem sido denominado, de exclusão. Estes conceitos, não é, eles têm uma base histórica e social, né? Não são conceitos meramente genéricos, não é? Eles têm, não é, uma construção que foi talhada histórica e socialmente. Por exemplo, a passagem do súdito ao cidadão, ela significou, não é, que privilégios que viessem antes do indivíduo e que viessem antes dos méritos do indivíduo não poderiam mais ser aceitos. A nossa Constituição, no artigo 3º, explicita isso de uma forma muito candente no seu inciso 3º e no seu inciso 4º. O que diz, não é, este artigo, que é objetivo da República Federativa do Brasil a erradicação, vejam que o verbo é um verbo potente, erradicar a marginalização e a pobreza. Ou seja, dentro dos objetivos da República, a marginalização e a pobreza, elas precisam ser erradicadas. Erradicar não é aquele sentido de Carlos Lacerda na década de 50, 60, né? Mas é no sentido de ir às raízes, ou seja, quais são as condições de produção que geram e reproduzem constantemente as situações geradoras da marginalização e da pobreza. E este inciso 3º do artigo 3º, ele continua dizendo, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, a eliminação de determinadas coisas, marginalização e pobreza, e redução da desigualdade. Então, há uma dialética aqui, não é? Em que a nossa Constituição, no interior de uma teoria da cidadania, ela aceita uma certa desigualdade, não é? Desde que dentro de limites que não conduzam, não é? Seja a marginalização, seja a pobreza. Por outro lado, né, o inciso 4º, ele diz que é preciso, né, haver, né, o bem de todos sem discriminação, e aí explicita, de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, nós temos aqui este sem, né? Essa preposição significa também a eliminação destas formas de preconceito e de discriminação. Então, tudo isso constitui, não é, um jogo entre o direito, que tem um recorte universal, e o privilégio. Isso não significa que, por estar positivado na Constituição, estas realidades, elas, por si só, elas tenham deixado de existir. O que está dito é que esta positivação demonstra que a desigualdade ela é imanente, não é? Ao liberalismo e ao seu sucedâneo e ao capitalismo. Portanto, em algum momento,
a desigualdade vai aparecer. Ao mesmo tempo, o liberalismo, o livre, ele quer se ver livre de tudo aquilo que antecede o indivíduo, o sujeito de direitos, ou seja, todas as formas de discriminação e todas as formas de preconceito. E quando a desigualdade veio propiciar a sua conversão em novos privilégios, o liberalismo teve que enfrentar as lutas por uma maior igualdade. Daí, então, não é, o choque, não é, entre o liberalismo e a democracia. E, neste sentido, então, estes dois polos, eles conversam entre si, mas nem sempre eles chegam a um acordo, nem sempre eles chegam a uma convenção, de modo a, ao mesmo tempo, não é, preservar, não é, a crítica às discriminações, aos privilégios, aos preconceitos, e, de outro lado, a questão da igualdade de todos e de todas. Desse modo, então, é que no Brasil pôde ir se afirmando ao longo do tempo, sobretudo em nossas constituições, uma teoria da cidadania, né? Bem, mas como é que foi a nossa história, né? Como é que essas realidades se expressaram? E eu vou tomar justamente o eixo de nossas constituições, não é? Antes, porém, da nossa Constituição Primeira, Constituição Imperial de 1824, duas determinações se chocam. Em primeiro lugar, não é, a Constituição da Monarquia Portuguesa de 1822, que determinava, não é, Constituição essa que foi jurada por Dom João VI, ainda aqui no Brasil, determinava que deveria haver em todos os lugares do Reino Português, não é, escolas de instrução primária. Mas, ao mesmo tempo, um pouco tempo antes de Dom João VI ir para Portugal, voltar a Portugal, ele exara um decreto que libera para qualquer um, para qualquer cidadão, sem necessidade de licença e sem necessidade de exame, abrir escolas de primeiras letras. Então, vejam vocês, não é? De um lado, e ele dá como justificativa para isso que o tesouro, não é, do vice-reino e do Reino de Portugal não tem dinheiro suficiente para abrir escolas, não é? Então, vocês vejam aqui que, no âmbito da educação escolar, nós já temos, não é, um caminho que conduz a um determinado privilégio, portanto, aqueles que podem pagar, não é, vão buscar as escolas pagas, não é, que são abertas por qualquer cidadão, não é, e as escolas de primeiras letras, que, por ausência de fundos, não serão espalhadas pelo vice-reino. Bem, a Constituição Imperial de 1824, ela coloca, e essa é a primeira vez que aparece a educação como direito, tá? Constituição de 1824, ela diz que é direito civil e político do cidadão brasileiro a instrução primária e gratuita. Tá? Entretanto, tá, como nós sabemos muito bem, essa Constituição liberal, e até mais liberal, por exemplo, do que a Constituição francesa vigente à época, ela estava apoiada na escravatura.
E a escravatura é o oposto do liber, é o oposto da liberdade. Não é? Então, como é que você pode defender, não é, a cidadania, né, direitos civis e políticos, entre os quais a instrução primária e gratuita, e, ao mesmo tempo, assentar essa sociedade numa base do cativeiro? Não é? Esta é a grande contradição, né, e que Gilberto Freire vai expressar magnificamente através do título do seu clássico Casagrande e Senzala. Não é? Pois bem, então, com isso, agora, não é, quem não é considerado cidadão, então não tem acesso, pelo menos, às escolas públicas. E assim, não é, muitas leis provinciais, com base justamente nesta dimensão, não é, vão acabar proibindo nas escolas públicas ou nas escolas oficiais a entrada de escravos, como é o caso, por exemplo, da Lei Provincial de Minas Gerais e da Lei Provincial do Rio de Janeiro. Mas isso não quer dizer, não é, que não pudesse haver outras formas de educação, não é, através de confrarias, através de outras modalidades que não fossem modalidades oficiais públicas. Então, é muito importante essa distinção. Pois bem, esse quadro, né, de uma frontal desigualdade associada à pior forma de discriminação, que é ter o outro como propriedade, ter o outro, a outra, como posse, não é? Ela, de alguma maneira, ela se prolongou mesmo após a abolição e após a proclamação da República. A nossa Constituição Republicana, de 1891, ela terá, sim, direitos políticos e direitos individuais marcados. Sobretudo nos direitos individuais, os direitos individuais estarão marcados pela separação da Igreja e do Estado, através do princípio da laicidade e do ensino leigo nas escolas oficiais. Não é? Ao lado disso, nós temos, né, os cartórios civis, os cemitérios seculares, nós temos a liberdade de culto, a liberdade de expressão, as várias liberdades, não é? Postas agora à disposição dos cidadãos. Entretanto, do ponto de vista político, do direito político, como é que vai aparecer a educação? Ela vai aparecer por contraste, ou seja, pela negação do voto ao analfabeto. Essa negação do voto ao analfabeto já vinha do final do Império, com a Lei Saraiva. Não é? Então, o alfabetizado ele é chamado a ser um cidadão e a exercer o seu direito político, porque ele escreve, porque ele lê, não é? Mas o analfabeto, então, ele é tirado do exercício dos direitos políticos. Isso significou, não é, uma baixa de participação política muito grande, afora, não é, os outros elementos que circundavam, não é, a nossa desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, a nossa Constituição não admitia mais privilégios de nascença. Não é? Pois bem, mas a Constituição permitia que, eventualmente, viesse a haver outros direitos e garantias. Não é? Mas vejam vocês, do ponto de vista de direitos sociais, não aparece nenhum. Não é? E mesmo a gratuidade que vigia
na Constituição de 1824, ela não comparece na Constituição Federal de 1891. Isto ficou, não é, voltada para a autonomia das leis estaduais, agora as províncias convertidas em estados. Não é? Então, essa situação do Império, da República, com o quadro de desigualdade que permanece e também com discriminação e preconceito, vai gerar o que nós chamamos na educação de dupla rede, né? Uma rede, né, que conduz aos quadros burocráticos, à formação de elites e assim por diante, e a outra que conduz ao ensino profissional ou, então, até mesmo ao não acesso à escolaridade. Pois bem, qual outro passo que a gente pode encontrar? É na Constituição de 1934. Tá? Aqui já há um ator que aparece de uma forma diferenciada, que é o Estado. O Estado aparece como um interventor nas relações de trabalho. E aqui, então, nós temos o princípio dos direitos sociais, mas ligados, sobretudo, às relações de trabalho, impondo, por exemplo, 8 horas de trabalho, horas extras pagas, previdência, etc. Não é? E, então, a Constituição de 1934, pela primeira vez, vai declarar que a educação é direito de todos. Não é? É muito importante, não é, essa Constituição, porque ela coloca pela primeira vez, não é, sem aquela estrutura fundante do Império no cativeiro, não é, o todos com uma dimensão de abrangência universal. Porém, em seguida, diz que apenas o ensino primário é gratuito e obrigatório. Mas vai começar a cercar esta educação gratuita e obrigatória com alguns elementos para garanti-lo. Né? Então, para garantir esse direito da instrução primária, agora de caráter nacional, obrigatória e gratuita, vai ter, por exemplo, a vinculação de impostos para um fundo da educação. E vai exigir que esse dinheiro seja gasto de uma forma racional, otimizada, não dispersa, através de um plano de educação, um plano nacional de educação. E, para isso, teria que ter o concurso de pessoas especializadas e que conhecessem a educação no Brasil, que seria o Conselho Nacional de Educação. Entretanto, nós sabemos muito bem que esta Constituição foi um mero intervalo entre o golpe que ocorreu em 1930 e o golpe que ocorre em 1937. Em 1937, então, nós temos um grande recuo. O que significa este recuo em 1937? Ele significa que o sujeito da educação agora passa a ser a família e não mais o Estado tendo o dever de propiciar ao verdadeiro sujeito da educação, que é a criança e o adolescente, o direito à educação. Então, há uma regressão que, inclusive, acaba com a vinculação de impostos para a educação na Constituição ditatorial de 1937. Não é? Então, há uma regressão, e agora não é a família que é o grande sujeito da educação. Não é?
são os pais que são os sujeitos da educação. Isso hoje está sendo retomado no dia de ontem, no dia de anteontem, por exemplo, na discussão da educação domiciliar. Não é? Volta de novo este argumento. Não é? Ao invés de colocar o sujeito da educação, a criança e o adolescente, como um sujeito próprio, como um sujeito de direitos, não é? Coloca como sujeito desse direito a família, e não mais a criança, e coloca, não é, a responsabilidade, não é, ao Estado para que ele legitime esta modalidade de educação básica. Muito bem. A Constituição de 46, bem como a Constituição de 34, ela retoma a questão do analfabeto. Quer dizer, o analfabeto não tem direito político. Ele tem direitos civis, mas ele não tem direitos políticos. Não é? Então, mas aparece pela primeira vez numa Constituição a expressão direitos sociais. E é interessante que aparece direitos sociais quando o presidente da República vem a cometer um crime de responsabilidade. Isso foi tipificado na Lei 1079, de 1950, pela qual, então, houve o julgamento, né, e a cassação do Fernando Collor, e depois, por umas tramóias jurídicas, também da presidente Dilma Rousseff. Mas é interessante que aparece pela primeira vez duas expressões que vão ser muito importantes. Não é? O direito social, né? Sendo que a ofensa ao direito social ela significa um crime de responsabilidade, o que depois vai levar, não é, a que na Constituição de 88 a educação apareça como direito público subjetivo. E se você não der a vaga para a educação obrigatória, o governante incide em crime de responsabilidade, pelo qual ele pode ser levado adiante por crime de responsabilidade. E a outra expressão que aparece em 46 é de que esses direitos civis, políticos e sociais são direitos fundamentais. Não é? Então, é muito interessante, então, essa dimensão. Só que, neste momento, direito social ele significa muito mais o direito ao trabalho digno e controlado do que o que nós vamos conhecer depois como sendo os direitos sociais do artigo 6º da atual Constituição. Mas há uma ligação indireta nas relações de trabalho como direito social, que é a proibição do trabalho de menores de 14 anos, quase que já sinalizando que a faixa de 7 a 14 anos deveria ser preservada para um contingente, para um ente coletivo, que depois vai se chamar idade apropriada. Né? É interessante também que, neste quadro, aparece a garantia e defesa do direito dos professores. Tá? Então, é muito importante. Não preciso falar de 67, porque, de alguma maneira, ela volta a 37, 69, então, nós estamos diante de uma ditadura, cai a vinculação, é o momento da censura e tudo mais. O que não quer dizer, olhando por um outro caminho, que a ditadura não tivesse querido, não é, levar adiante alguns direitos sociais como uma forma de outorga. Mas isto seria uma discussão mais prolongada mais adiante. Bem, aí nós chegamos na Constituição de 88 e dá-se uma grande inversão. Né?
Enquanto as constituições anteriores colocavam, em primeiro lugar, alguns princípios e depois a administração do Estado e só depois os direitos, a Constituição de 88 pratica uma inversão. Ela vai colocar os princípios, os objetivos, os fundamentos e, em seguida, os direitos. E só depois a administração do Estado. É como se, né, na primeira versão, não é, a cidadania estivesse quase que a serviço do Estado. Não é? A Constituição de 88 inverte essa topologia, não é, e coloca o Estado a serviço da cidadania. E isso é uma inversão importantíssima, e aí, então, aparece com toda a clareza, ao lado dos direitos civis, que são os direitos do indivíduo, da sua liberdade, do culto, da expressão, da laicidade e tudo mais, dos direitos políticos, que é os direitos relativos à participação pelo voto, pelos partidos e por outras formas de organização, não é? Os direitos sociais, que agora não são apenas direitos de cada um, como os direitos civis, não são apenas direitos de participação, mas também agora abrange entidades coletivas. Os direitos sociais, eles são voltados, não é, para que contingentes sociais, grupos sociais, usufruam dos bens sociais de que eles são produtores. Daí aquela lista do artigo 6º, né? São direitos sociais, a educação, a saúde, o lazer, a moradia e assim por diante, não é? Então, o direito social, ele é esse momento em que o produtor, não é, do bem social, ele também quer ser, não é, um sujeito, não é, que possa usufruir, possa ter acesso a esse bem, porque ele é o produtor, não é, da riqueza do país. Os cidadãos são produtores da riqueza do país. Então, portanto, é legítimo que eles tenham um usufruto, né, desses bens sociais, como é o caso da educação, da saúde, da justiça, do lazer, da moradia e assim por diante. E é desta maneira que a educação, na Constituição de 88, ela vai conter dentro de si as três dimensões. A dimensão do indivíduo, então, a educação é um direito individual, como direito civil, como direito da singularidade da pessoa. Ela é um direito político, né? Inclusive agora com a chamada também aos analfabetos, para que possam, sob forma opcional, participarem das eleições e, portanto, é o sujeito como cidadão que quer e pode participar e, quem sabe, ter os seus espaços de ampliação, seus espaços de participação ampliados, não é? Através de movimentos sociais, através de organizações sociais e tudo mais, não é? Nos destinos da sua comunidade, não é? Afora os partidos políticos, que são o canal mais expressivo da institucionalização dos direitos sociais. E também, então, a educação agora é um direito social, né? E, portanto, ela será essa tríplice dimensão da educação, ela será um direito juridicamente protegido, né? Ela terá uma grande proteção, né? Uma proteção que é um direito público subjetivo, portanto, quando não há uma vaga na educação obrigatória, o governante é responsável por atribuir essa vaga imediatamente, não é? Então, essa é uma garantia nova, uma garantia que põe
nas mãos da cidadania uma ferramenta jurídica para a exigibilidade do direito, e, quando não se dá a exigibilidade, a cidadania tem o direito da justiciabilidade, portanto, de buscar, não é, a sua vaga em termos de acesso. Mais do que isso, padrão de qualidade. Mais do que isso, vinculação, subvinculação através do Fundeb, começado anteriormente com o Fundef, não é? Também um plano nacional de educação e a introdução de alguns elementos novos, como a gestão democrática, né? Programas de apoio, como merenda, livro didático, transporte, não é? Vestuário. Não é? E, finalmente, a subida, não é, dessa tríplice dimensão da educação como direito civil, como direito político e, sobretudo, como direito social, à categoria de direito humano. Portanto, é algo que vai além da cidadania. Ela abrange qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Então, há determinados direitos, entre os quais a educação, que não estão restritos somente à cidadania. Eles vão além, eles vão a um estatuto que não conhece limites, que são os direitos humanos. Não é? E, assim, nós temos uma série de artigos que visam a essa proteção. Não é? Agora, caminhando para o final, não é? A nossa Constituição, sobretudo a de 1988, então, por estas dimensões, dessa tríplice dimensão, ela busca garantir a igualdade. Não é? E, na busca desta igualdade, está, ao mesmo tempo, a desconstrução, não é? De desigualdades, não é? Que, ao lado de outras formas sociais e econômicas, não é? Sustentam ainda uma brutal redistribuição da renda de forma iníqua e desigual. Né? Mas, ao mesmo tempo, a educação é chamada, pelo artigo 3º ao qual eu me referi, também a valorizar o direito à diversidade. Então, a nossa Constituição, ela é, sim, um direito social que busca a igualdade, mas, ao mesmo tempo, ao voltar-se para a história do Brasil, a voltar-se para este passado de Casa Grande e Senzala, a esse passado de desigualdade, que veio acompanhado de discriminações e de preconceitos, a educação também agora ela é chamada a garantir o direito à diversidade. E isto aparece não apenas naquela formulação, né, da eliminação, né, dos preconceitos e discriminação, mas ela vai aparecer também, por exemplo, quando a Constituição recupera, né, a legitimidade da educação indígena, a legitimidade da educação advinda dos descendentes dos escravos, da necessidade da desconstrução de preconceitos e de discriminações com relação às pessoas em situação de deficiência. E também chama muito a atenção da necessidade de repensar a educação na zona rural, não é? E, ao mesmo tempo, abre, não é, essas dimensões da diversidade, ela abre o caminho para que outras diversidades ganhem também uma valorização e um reconhecimento. Então, a nossa Constituição, não é,
ao colocar a educação como direito social, ela busca, né, tornar, né, os desiguais menos desiguais ou mais iguais, mas também leva adiante a necessidade de reconhecer que nós somos diversos, não para sufocar o diverso, mas para tutelar, para garantir o reconhecimento do diverso. Portanto, neste sentido, não é, existe o direito social dentro da teoria da cidadania da nossa Constituição, que é esse o grande recorte, não é? E nós poderíamos encaminhar para, por exemplo, uma teoria revolucionária seria um outro caminho. Mas dentro da teoria da cidadania, nós temos que fazer do direito social um caminho de maior igualdade e, ao mesmo tempo, de desconstrução de privilégios voltados para discriminações e preconceitos e estabelecer um padrão de reconhecimento da diversidade. Então, é nesse dia do pedagogo e neste momento, não é, em que há nuvens escuras estão sobre todos esses direitos, nuvens escuras, cinzentas, que estão, por assim dizer, demolindo, né, os fundamentos práticos destes direitos, como o direito civil, pelo um avanço sobre a laicidade, sobre os direitos políticos, pondo em dúvida, não é, o caráter dos direitos políticos pelas urnas e dos direitos sociais, então, nem se fale, por conta de um total esquecimento do Plano Nacional de Educação e de colocar na pauta coisas que atendem apenas uma ínfima minoria, não é? E assim, ao mesmo tempo, silenciando-se sobre 47 milhões que ficaram durante a pandemia, não é? Sem uma escola institucionalizada e sem aquela exigência posta no Plano Nacional de Educação de que, em 2019, todas as escolas deveriam ter internet, banda larga e computadores para todos os professores e todos os alunos. E, com isso, nós estamos vendo os resultados, não é? Com evasão, com abandono, não é? E outras formas, não é? De desqualificação do padrão de qualidade. Portanto, eu queria dizer da minha satisfação de poder cooperar, não é? Com este evento realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, para que a gente possa refletir sobre o direito à educação e começar, desde já, a pensar formas de reconstruir um padrão de qualidade, um padrão de acesso, um padrão de permanência de todos e todas nas escolas como direito social. Muito obrigado. Bom, boa noite, professor Jamil, boa noite, Pedro, que no momento faz a tradução para Libras. Boa noite a todos que estão assistindo e aqueles que vão participar futuramente, vão assistir futuramente, porque pois o vídeo ficará gravado e disponível a todas as pessoas. Eu sou Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva. Meu nome é grande, que são 2 nomes com 3 sobrenomes, então, para preencher documentos, isso é uma delícia. Bom, eu sou pardo, e até pelo meu teste de ancestralidade, isso mais do que justificado, na medida em que tenho minhas ascendências em Angola, Senegal, Marrocos, Península Ibérica, Itália, Inglaterra
e parte da Europa Oriental. Então, quer dizer, eu sou assim, esqueci dos judeus também, que tem um percentual grande na minha ascendência. Então, efetivamente, eu sou um bom representante do Brasil. Eu sou, conforme disse, sou pardo, uso óculos desde a minha infância. Estou vestido nesse momento com uma camisa de cor vinho, que representa a minha bebida favorita, que é o vinho, com toda certeza. Ao fundo, a minha parede é branca, com um quadro que eu acho que eu gosto, aliás, eu gosto muito de pintura, de arte de uma forma geral, e esse quadro atrás é de um artista popular e representa bem o que seria a sociedade do Rio de Janeiro. É um rapaz negro tocando violão, com que seria uma comunidade, né, o que chamavam outrora de favela, e mais ao fundo seria o Morro da Urca com o Morro do Pão de Açúcar. Então, faz uma síntese bem razoável do que é a cidade do Rio de Janeiro. Bom, dito isto, né, a professora Inajara já fez uma síntese, né? Eu sou formado em História, tenho muita pesquisa em arquivos históricos, enfim, já trabalhei boa parte da minha formação nisso, várias publicações a respeito disso, livros, enfim, e depois a minha formação em mestrado e doutorado na área de ciência política, primeiro estudando o pensamento político do Brasil do século XIX e até mesmo da chamada América Portuguesa, ou seja, século XVIII, e depois eu fui carregando até os dias de hoje. Entrei pela República e continuo estudando as relações políticas. Bom, quando a gente fala a respeito da questão de pensarmos a educação como um direito social, mesmo que o professor Jamil não tivesse feito apresentação alguma nessa noite de hoje, aliás, uma bela apresentação, por sinal, nós poderíamos dizer de antemão que esse direito social não parece estar muito bem sólido quando a gente coloca, seja pegando a trajetória toda dos altos e baixos, seja principalmente até nos dias de hoje. Quer dizer, se é possível ameaçar a estabilidade da educação como um direito social, então é sinal que ela não está solidificada. Quer dizer, então é sinal que esse direito social ele não está muito bem, como é que eu vou dizer, devidamente embebido na sociedade como um todo e muito menos ainda na sua representação política. Ora, quando a gente pega, e aí quando fica fácil, eu vou fazer também uma trajetória histórica, até pela minha formação, mas não vou seguir necessariamente os caminhos que o professor Jamil seguiu, mas, por exemplo, o primeiro belo exemplo, quando a gente vê essa deficiência na educação, é pensarmos que no século XVI a América Espanhola já possuía universidades. A Universidade de São Marcos, no Peru, acho que é 1560 e alguma coisa, ou 1570 e alguma coisa, não me lembro a data precisa. Mais à frente tem a Universidade do México, enfim, outras universidades vão surgindo. Pouco me importa aqui no momento, quer dizer, se os cursos ali eram maravilhosos, eram muito técnicos ou eram muito presos à questão religiosa. O fato é que existiam universidades. Da mesma forma como a América Inglesa, quando aparece lá pelo século XVIII, né? Ela começa no final do XVII, mas a colonização inglesa propriamente é do século XVIII, também quase que imediatamente universidades são criadas ali, nas colônias inglesas e tal. Então, quer dizer, há uma marca muito clara nas Américas, na colonização espanhola e inglesa, não cito aqui a francesa, que foi muito insípida em todos os momentos, mas em relação à portuguesa, onde havia claramente o desinteresse por parte de Portugal relativo à educação. Era permissível, por exemplo, ordens religiosas terem escolas? Sim, claro que sim. Os beneditinos, já desde muito tempo, iam criando suas escolas, depois os jesuítas. Agora, efetivamente, não havia uma ação, à exceção de, em alguns poucos momentos, tá? Não havia uma ação clara, como se nós pudéssemos hoje. É porque eu vou usar uma expressão que eu vou ser absolutamente anacrônico. Eu vou pegar um valor de hoje e aplicá-lo ao século XVIII. Isso é completamente errado. Mas não existia uma política pública, vamos colocar dessa forma. Não existia isso na pauta do governo português, né? O máximo que vai acontecer é um dado curioso, que é do final do século XVIII, 1770 e pouquinho, já tinham se passado os 20 e poucos anos da expulsão dos jesuítas do Brasil,
a partir das chamadas reformas pombalinas, em 1752, quando aqueles prédios então abandonados, que eram as escolas dos jesuítas, entendeu-se por bem voltar a fazê-los funcionar como escolas. E o curioso é que o governo português agiu da melhor maneira que o mercantilismo agiria. Ou seja, como é que eu faço para pegar um prédio que está abandonado e fazê-lo funcionar de novo como escola? Bom, eu preciso criar um novo imposto. E desse imposto eu vou pagar salários de professores ali, de algumas disciplinas que serão lecionadas ali. Esse imposto chamou-se subsídio literário e ele era cobrado em cima de tonel de 15 litros de cachaça, né? Ou seja, durante um bom tempo, quem sustentou a muito fraca educação, digamos assim, pública no Brasil foi a cachaça. Por favor, eu tenho até artigos publicados sobre isso, mas a verdade é que eu sempre me perguntei se existia um aumento no alcoolismo na colônia para beneficiar a educação. Por favor, é lógico que é uma simples piada, mas, de qualquer maneira, isso existiu, tá? Aliás, o subsídio literário ele persistiu até o ato adicional de 1831, ou seja, ele foi criado no período colonial, ele permanece depois da independência e continua até quando há a primeira grande reforma administrativa, que é em 1831. Tá? Nesse meio tempo, e aí o professor já citou, eu quero apenas acrescentar alguns detalhes, quando da lei de 1827, ela não aparece na Constituição de 1824, mas em 27, quando Pedro I autoriza a criação de escolas pelas províncias e tal. Bom, a grande questão aqui é que começa a aparecer um problema que vai se arrastar ao longo da história do Brasil. E que problema é esse, tá? Você cria uma lei, tá? E aí pouco me importa nesse momento, ainda que vale a citação, lembrar que a Constituição de 1824 foi outorgada, ou seja, ela não foi discutida por representantes da sociedade, pouco importa a maneira como esses representantes foram da época, não, ela foi escrita pelo imperador ou por um grupo muito seleto ali que circundava o imperador. Então, não é uma Constituição democrática, não é uma Constituição que está pensando a sociedade como um todo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela coloca isso que as províncias deveriam, então, criar as escolas, todavia, se esquece de um pequeno detalhe, com que dinheiro? Né? Quer dizer, como é que se resolve esse problema? Né? Tanto que, num primeiro momento, o subsídio literário continuou funcionando. Era ele que sustentava, quer dizer, a cachaça continuou pagando os salários dos professores, de 1827, dessa lei, até 31, quando repito, o ato adicional. Bom, o problema é que mesmo o ato adicional dali, ele não resolve a questão, talvez até piore. Entramos aí, mas logo depois a abdicação de Pedro I, a gente entra no chamado período regencial, né, onde não há imperador, né, o futuro imperador, que é Dom Pedro II, ainda é uma criança, somente em 1840 que ele vai ascender o trono. E o fato é que esse problema de como resolver a questão econômica para sustentar as províncias e as ações necessárias que apareciam, isso não entra na pauta, ou quando entra é muito mal discutido. Basta pensarmos o seguinte, existe um livro chamado Estudos Práticos para a Administração das Províncias do Brasil, que foi escrito pelo Visconde de Uruguai, que era um grande líder do pensamento dos conservadores do Império. Tá? O livro é publicado em 1866, e nesse livro, por favor, vamos de novo, 1866. Uma das críticas que aparece logo na abertura do livro é o Uruguai Visconde de Uruguai colocando o seguinte: olha, até hoje não se decidiu que imposto é de quem, qual é o imposto que é provincial, que ele vai se prestar a quê. Quer dizer, continuava um caos econômico. Então, reparem, esse caos econômico administrativo, ele não permite que nenhuma lei que possa ser promulgada ou mesmo votada, ela vai ajudar a resolver alguma coisa, porque, por mais que ela exista, ela não pode ser colocada em prática. Você não tem recurso, no final das contas, para isso. Né? É interessante aí que como se as coisas não estivessem tão ruins, elas podem piorar. Né? E aí temos alguns outros problemas que vão aparecer paralelamente a tudo isso, que eu acho que vale a pena citar, porque eles vão aparecer, eles vão se
realimentar ao longo das décadas e dos séculos. E mais do que isso, eles vão aparecer para nós contemporaneamente da maneira mais crua e perversa. Tá? O primeiro problema é um problema que aparece lá eu vou voltar agora, eu estava no século XIX, deixa eu voltar rapidamente no século XVIII, que é um problema que aparece lá e acreditem, foi uma criação genuinamente brasileira. Digo isso por quê? Porque existem inúmeras cartas régias do Reino de Portugal tentando proibir o que se estava praticando aqui no Brasil e não conseguiu. A reação da sociedade brasileira foi muito maior do que qualquer carta régia. Acreditem se quiserem. E que situação foi essa? Tá? Foi a maneira pela qual a escravidão, a partir do século XVIII, começou a ser realizada, a ser concretizada aqui no Brasil. Ora, a ideia da escravidão é você, e isso aparece em qualquer lugar do mundo, é você conseguir uma mão de obra para fazer a sua economia funcionar. Por mais perverso que seja, como dizia o falecido historiador Manolo Florentino, era a forma mais eficaz de se conseguir mão de obra, a partir do comércio de escravos. Né? Isso em qualquer lugar do mundo ocidental e oriental. Ora, o que aconteceu aqui no Brasil? Essa escravidão, ela não apenas passou a ser utilizada na mão de obra, que aí seja dos engenhos de açúcar de Pernambuco e da Bahia, da extração de pau-brasil, que permaneceu até meados do século XIX, ou da mineração que começava no final do XVII, se prolongou nas primeiras décadas do século XVIII, em larga escala. Apenas citando, a mineração em Minas Gerais ela dura muito bem até 1740. Depois de 1740, o ouro vai definhando tremendamente. Foi durante 40, 50 anos que teve ouro em Minas Gerais. Poucas pessoas não se dão conta disso. Bom, o que acontece? Essa escravidão ela foi utilizada para isso? Foi. Sim, foi. Só que ela ganhou um novo aspecto no Brasil. E que aspecto foi esse? A ideia de status social. Onde eu quero chegar aqui, o que eu estou querendo citar? No Brasil, as pessoas começaram a ter no escravo e ter o escravo como elemento para demonstrar ao restante da sociedade o seu prestígio social. Quanto mais escravos ele tivesse, mais prestígio ele tinha perante os seus pares na sociedade. Tá? Isso foi combatido pelo Reino de Portugal, acreditem, na medida em que se gastava uma fortuna com o tráfico de escravos para colocar escravos que não tinham utilidade econômica. Né? Isso era, aqui no Brasil, eu me recordo que uma das pesquisas que eu fiz, com documentação original, de uma senhora em Vila Rica, né, a atual Ouro Preto, que ela tinha uma dívida com a Real Fazenda Portuguesa e ela explica que ela não poderia pagar aquela dívida porque ela era muito pobre e a pobreza dela se demonstrava que ela tinha somente 2 escravos. É interessante, eu nunca mais esqueci dessa frase. Foi a primeira carta que eu li tratando disso. Depois li várias outras tratando da mesma forma. Tá? Mas a ideia de você ter 2, 5, 15 escravos era sinal de pobreza. Reparem bem, você ser dono do corpo de outra pessoa. Sabe? Então, é uma coisa muito grave isso. Quando você vai passando os séculos, as décadas vão passando, e a gente aí voltamos lá para o século XIX, porque a escravidão continua, porque, vamos lembrar, o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso tem um preço. E reparem, o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão nesses termos que eu estou explicando. Ou seja, uma escravidão que não é apenas como mão de obra, ela não funciona como mão de obra, ela funciona também como status, como prestígio social. Então, quanto mais corpos eu controlar, quanto mais indivíduos ficarem sob a minha ordem, mais importante eu sou. Ora, que tipo de sociedade você está criando aí? Uma sociedade onde as relações de poder elas são pautadas e pautam as relações sociais. Vamos entender melhor, tá? Quer dizer, se eu tenho uma sociedade em que eu sou importante na medida em que eu sou dono de outras pessoas, e preferencialmente de uma quantidade grande de outras pessoas,
significa que as minhas relações sociais com os demais, essas relações são dadas a partir dessa ideia de poder. Eu tenho poder sobre vários corpos, eu tenho poder sobre vários indivíduos. Então, eu sou alguém que deva ser respeitado. Tá? Ora, se eu não tenho propriedade de corpos de outros, eu então não tenho poder nenhum, eu não tenho prestígio. Repare, é uma sociedade onde a palavra igualdade é quase um xingamento. Porque não há como ter igualdade numa sociedade pautada por relações de poder. Por favor, ainda não cheguei no racismo. Tá? Então, vamos entender que a gente entra no século XIX, estamos seguindo com ele, tá? Onde eu tenho uma situação que não se define a parte administrativa do país, ou seja, que impostos cobrar, para onde o dinheiro vai, é responsabilidade de quem, como é que eu vou aplicar esse dinheiro, e é lógico, a educação está nisso, né? De um lado, e do outro lado, eu tenho uma sociedade que está se moldando por completo a partir de relações de poder, a partir de relações de desigualdade. Acho que a gente já pode começar a utilizar essa palavra, sabe? Ou seja, a sociedade brasileira, ela se caracterizará pela sua desigualdade, pela desigualdade entre os membros da própria sociedade, para ficar mais claro. Tá? Bom, como desgraça pouco é bobagem, quando chega lá por 1872, um cônsul da França, o senhor, que tinha um título, que era o Conde de Gobineau, ele chega ao Rio de Janeiro, que era a sede, né, do Império, a sede do país, a capital do país, e apresenta uma teoria racial. Por favor, isso era muito discutido nas elites europeias. Na verdade, já vinha desde o século XVIII, Voltaire discutiu isso. Enfim, vários autores famosos ou não tão famosos assim, discutindo essa questão das diferenças raciais. A diferença é que o Gobineau ele criou uma teoria racial muito particular e que acabou sendo adotada aqui nas terras brasileiras. E que teoria é essa? Tá? Ele coloca o seguinte, que o que faz a diferença... Há uma característica que marca cada uma das raças. Né? Ou seja, segundo o Conde de Gobineau, né, o que faz da raça branca ser uma raça branca é o uso da razão. Segundo Gobineau, a raça amarela teria como característica a emoção e a raça negra teria como característica a força física. Ora, falando dessa forma, o mais ingênuo vai dizer, bom, mas aí ele está colocando características para cada uma das raças e, tecnicamente, não está dizendo que uma é melhor ou pior. Né? Eu falo mais ou menos. Ora, na medida em que eu digo que o branco tem como característica a razão, o amarelo, a emoção, e o negro, a força física, eu estou dizendo também, como em outras palavras, que o amarelo não tem a razão, nem a força física, que o negro não tem a emoção, nem a razão, sabe? E que o branco não teria a força física e a emoção, sem problema nenhum, mas teria a razão. Né? Ora, o que acaba acontecendo? Essa teoria de Gobineau, em 1872, ela ganha as elites da corte brasileira. Ela começa a ser discutida em vários lugares, e nesse século XIX foi quando, pela primeira vez, as primeiras faculdades surgiram no Brasil. Eu citei agora há pouco que, durante o período colonial, não tínhamos uma única universidade, nenhum curso universitário. Os primeiros cursos surgem no Brasil pós-independência, né? A Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda, posteriormente transferida para o Recife, ambas mais ou menos 1827, 28, alguma coisa assim. A Escola de Farmácia de Ouro Preto, que é 1834, 37, me foge a data precisa também. Engenharia no Rio de Janeiro, 1852, 54. 1876, a Escola de Minas, mas sempre faculdades, você não tinha uma universidade propriamente. Mas, de qualquer maneira, tinha lá. E aí, onde eu quero chegar? Esses debates raciais apresentados pelo Gobineau foram adotados e debatidos na Faculdade de Direito do Recife, a partir de 1880, 1890. Ora, vamos situar de novo é interessante caminharmos, fazermos as citações, mas lembrarmos das conjunturas. Estamos chegando no final do Império, estamos chegando numa situação em que o problema administrativo não se resolve, né?
há essa sociedade que é pautada por relações de poder e que agora insere-se nessa mesma sociedade a questão racial, né? Aonde se coloca o branco é que tem a razão, e se o branco é que tem a razão, não precisamos nem dizer. Ora, tudo aquilo que envolver a razão, eu prefiro o branco e excluo os demais. Então, para administrar, é preferível ter um branco, para ser prefeito, presidente da República, é melhor ter um branco, etc, etc. Por favor, essas são as consequências da teoria de Gobineau, né? Para fechar com chave de ouro, né, todo esse problema, o professor citou corretamente que até 1881, no Brasil, o analfabeto votava, né? Era um dado curioso. O segundo cientista político, José Murilo de Carvalho, o Brasil chegou a ter aproximadamente 13% da sua população de votantes. Tá? É um dado completamente paradoxal. Em 8 milhões de habitantes, 1 milhão aproximadamente era de escravos. E aí você pensa que quase 1 milhão votava numa sociedade de escravos. Isso é uma coisa quase incompreensível, né? Por um lado, qualquer ser humano normal, né, vamos colocar dessa forma, vai dizer isso não faz o menor sentido. Apenas para efeito de comparação, na mesma época, na Inglaterra, a população votante era de 5%, 6%. Nos Estados Unidos, aproximadamente a mesma coisa, e aqui no Brasil, 13%. Só que, na mesma época, a Inglaterra e os Estados Unidos já tinham acabado com a escravidão e o Brasil continuava com ela. Então, aí é que dá a completa anomalia, digamos assim, em termos sociais, políticos, administrativos. Mas aí chegamos em 1888, a escravidão acaba oficialmente, e uma das primeiras, e logo depois vem a República, né, 1889. É interessante que, com a proclamação da República, eles revalidaram a Lei Saraiva, ou seja, colocaram, e aí agora, de forma inquestionável, analfabeto não ia votar. Então, daqueles 13%, que, segundo o cálculo do Zé Murilo, esse percentual cai para 4,5%. Quer dizer, você reduz a participação política a quase nada, a um índice inferior aos demais países. Se o Brasil era superior, passou a ser inferior. O senhor Rui Barbosa, e o que eu vou citar aqui não é lenda urbana, esses documentos, vários exemplares deles estão na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, dá uma ordem para que fossem queimados todos os documentos relativos à escravidão. Né? Por quê? Porque, sendo que a população preta estava liberta, eles poderiam entrar na justiça para reivindicar alguma espécie de compensação por aquele período da escravidão. E aí, para que isso acontecesse, era necessário que existissem documentos. E o Rui Barbosa dá essa ordem para que fossem queimados os documentos. Não interessa aqui a discussão, eu já vi várias discussões, algumas colocando até o lado positivo disso, as boas intenções de Rui Barbosa. Mas o fato é que a população preta não poderia entrar na justiça mais. Eles não tinham mais condições documental para entrar na justiça. E aí entramos no século XX, na República, sem uma educação acertada. A parte dos impostos, a coisa piorou, e aí o próprio Rui Barbosa se vê envolvido, que foi a política do encilhamento, que criou um endividamento brutal de muitos estados brasileiros. Por favor, o que é isso? Só tentando fazer um resumo muito bem resumido e pagando todos os pecados, tá? Cometendo todos os pecados, perdão. Cada estado podia, inclusive, pegar empréstimos do exterior. Enfim, foi o caos econômico que se gerou naqueles primeiros anos da República, a chamada República Velha, tá? Ou mais depois de Campos Salles, a República do Café com Leite, onde Minas Gerais e São Paulo praticamente dominavam a cena política brasileira. Ora, nessa história toda, tá? Temos, então, uma sociedade que, voltando à discussão anterior, não tinha mais escravo, mas a relação de poder permaneceu, ela se consolidou. 2, a questão racial, ela aparece aí, começa a dar seus frutos, na medida em que ela foi muito bem desenvolvida pela Faculdade de Direito do Recife. Exemplo, ela vai aparecer, ainda que de maneira subreptícia, no primeiro Código Civil Brasileiro, que é de 1916, que é do Clóvis Bevilacqua, ex-aluno da Faculdade de Direito do Recife, mas
particularmente, e aí é interessante, você tem uma lei um pouco antes do final da década de 90 do século XIX, que colocava, por exemplo, certas questões, como eles chamavam de feitiçaria, e aí isso envolvia as chamadas, o que nós chamamos hoje de religiões afro-brasileiras, dentro de problemas de saúde pública. É um dado interessante aqui, que já é reflexo da teoria racial. Tá? Ou seja, eu não estou proibindo que alguém pratique uma religião que não seja a católica ou a cristã. Tá? Não é isso. Eu estou apenas dizendo que aquelas religiões que forem entendidas como ligadas à feitiçaria, elas afetam a saúde pública e, portanto, são proibidas. É interessantíssimo esse negócio, essa leitura. Tá? É uma interpretação claramente racista. Né? É uma forma tranquilamente racista de você proibir alguma coisa sem falar que está proibindo. Isso é um dado interessantíssimo. Ora, mas vamos caminhando aí com as coisas. Já chegamos aí, não vou citar o caso do Vargas, cito o que o professor explicou muito bem em vários aspectos, mas é interessante, cito apenas que é um dado curioso que é em Vargas, um decreto de 1930, que é criado pela primeira vez aquilo que chama de Ministério da Educação. Né? É um dado curioso, né? Que foi um sujeito que deu um golpe de Estado que vai se transformar mais à frente, em 1937, num ditador para valer. É com esse cara que temos pela primeira vez um órgão público do governo, no caso o governo federal, já estamos na República, que estará preocupado em cuidar da educação. Aí é o paradoxo dos paradoxos. Né? Quer dizer, exatamente quando você fala em educação, quem cria é o ditador. É uma coisa assim que, realmente, como disse o Tom Jobim, né? O Brasil não é para principiantes. Então, o bom e velho Tom Jobim tinha lá todas as suas razões. Mas voltando aqui para a nossa narrativa. E aí vamos caminhando. Né? Temos, então, é lógico que nesse momento aí, a parte de impostos já começou a melhorar um pouco, não era tão ruim quanto foi no Império, mas alguns recursos começavam a se organizar, ainda que, segundo alguns, até os dias de hoje, esse problema da arrecadação, por favor, é o que explicaria esse problema dos impostos, da forma como arrecada e distribui, a necessidade do governo federal dar repasses, por exemplo, para a educação aos municípios e aos próprios estados, e em alguns estados repassando aos municípios. Quer dizer, então é sinal que a educação continua deficitária, ou seja, deficitária em que sentido? Ela não tem uma quantidade de impostos claramente definida para sustentá-la. Tá? Isso é um outro problema também que a gente não resolve, e parece que não há vontade política de se resolver, e a gente pode chegar nessa explicação, ainda com o pouco tempo que me resta aqui. Bom, por um lado isso, por outro lado, aquela sociedade que se coloca como uma sociedade pautada por domínio, né, por controle, por uma não igualdade, por uma desigualdade brutal, ela lamentavelmente se consolida, e uma das formas que se percebe é você criar leis que, em princípio, deveriam valer para todos, mas como elas não são leis muito bem acabadas, elas acabam beneficiando aqueles que detinham o poder. Exemplo, pensando no caso do racismo, a Lei Afonso Arinos, que é a lei de 1952, ou 53, 54, não vou lembrar agora a data precisa, onde foi a primeira lei que tratava especificamente de combater o racismo. Porém, não deixava claro como seria essa punição. Então, é uma forma interessante, né, você pensar numa sociedade em que uma parte, particularmente as suas elites, são racistas mesmo, né? O que acontece? Como é que eu vou combater o racismo, mas, ao mesmo tempo, não vou combater as pessoas racistas? Né? Eu faço uma lei dessas, que eu digo que o racismo é uma coisa ilegal, é um crime, porém não defino sua punição. Isso é uma forma facílima de resolver o problema para todo mundo. E aí a ordem continua colocada. A segunda questão, tá, aí já que eu citei o racismo, é que ele aparece, ele foi se disseminando por toda a sociedade. Ou seja, ele foi aparecendo não apenas agora como uma questão institucional, que lá atrás a Faculdade de Direito do Recife tinha feito,
Não, a partir de um dado momento, ele já começa a ser colocado como algo normal. Então, apenas para citar, eu cito uma experiência particular minha, dos meus avós, pais do meu pai, que minha avó era negra, uma mulher negra, tá? E que era muito comum fotos, né, do casal, isso na década de 50, década de 60, 70, aquelas fotos que são ovais, a moldura é oval e o casal está ali no meio, né? As fotos geralmente eram em preto e branco. E aí, o que acontece? O curioso ali é quando você olhava a foto e olhava a pessoa, você fala, tem alguma coisa errada, porque a foto, a pessoa era branca. As pessoas eram embranquecidas nas fotos. Isso era uma coisa perfeitamente normal na sociedade. E uma segunda coisa a respeito do racismo, eu me lembro de uma entrevista do Ney Lopes, compositor, pesquisador da cultura negra no Brasil, uma participação dele naquele programa Roda Viva, que ele fala algo interessantíssimo. Ele diz, olha, eu jovem, tá? Na década de 50, eu fui o primeiro da minha família a começar a levar a sério, a acreditar que valia a pena estudar. Valia a pena estudar, dito pelo Ney Lopes. Por quê? Porque, como sendo de uma família de negros, o que era colocado era o seguinte: negro não vale a pena estudar, tá? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Então, reparem, eu poderia até ter alguma coisa falando em educação, porém, por outro lado, como as teorias racistas elas vingaram, né, lamentavelmente vingaram no Brasil, então a própria população negra, ou pelo menos uma parte dela, começava a acreditar que não valia a pena o esforço. Ora, e aí se eu juntar isso àquela relação de desigualdade, né, de relações de poder, nossa senhora, você tem o Brasil que todos nós conhecemos, né? A coisa apenas degringolou de vez, no final das contas. Ora, então, só para encerrar, para ver se ainda dou chance aí a alguma pergunta, pensem que esses valores, então, lamentavelmente negativos, é que acabam impedindo que as leis que são fruto de debates políticos no parlamento brasileiro, que muitas das vezes são até vitórias dos mais progressistas, né? Diga-se de passagem, como aconteceu na Constituição de 88, né? Elas acabem não se fortalecendo ou não se complementando de forma absoluta, na medida em que você ainda tem essas outras forças, eu não diria conservadoras, são forças absolutamente retrógradas, forças absolutamente reacionárias, né? Que não querem, não aceitam nenhum tipo de igualdade, quando a lei diz exatamente, como lembrou bem o professor, qualquer lei ela pressupõe a produção de uma igualdade, né? Ora, então a última coisa que eu quero, se eu sou um reacionário, é que essa lei funcione. Então eu vou fazer de tudo para que ela não funcione. Ou vou forçar aos representantes que estão lá, que acabaram sendo eleitos, ou vou estimular que a população não vote, porque a população não votando, aquele que for escolhido lá vai ser por uma influência minha. Por favor, temos casos aí, desnecessário falar aqui publicamente, até porque já saiu em todos os jornais, de empresas, de uma grande empresa de bebida, de cervejas, que financiou a campanha de 10 deputados federais, tá? Todos eleitos, e que são dependentes dessa pessoa. Então, quer dizer, esse tipo de realidade, esse tipo de coisa acontece em nosso país. Quer dizer, então, ou seja, eu estimulo que a população não vote, faço campanha para outros aqui, já tenho os eleitores certos e consigo eleger aqueles que me interessam, tá? Ou até mesmo isso que algumas pessoas já andaram debatendo no fórum aqui ao lado, infelizmente não vai dar tempo de discutir, mas cito aqui dessa votação de 2 dias atrás na Câmara dos Deputados, onde se autoriza, num primeiro momento, o estudo em casa, quer dizer, desde que os pais tenham uma formação universitária. Ora, por favor, aí é o fim da escola. No final é isso. Não vou nem aprofundar mais, que aí a discussão vai longe nesse caso aqui. Ora, então, reparem bem, nós temos, então, para encerrar minha apresentação, de um lado, situações em que, no campo da política, há um embate, há um enfrentamento, e, de vez em quando, conseguimos até boas leis, né? Porém, temos um outro lado de uma sociedade em que uma parte dela é forjada no pior
da pior maneira possível, que é uma sociedade que ela é racista, que é uma sociedade que não comporta a igualdade. Quando eu falo, obviamente, estamos falando de um percentual qualquer dessa sociedade, e que, lamentavelmente, até pega muito, muito em número expressivo as nossas elites, ou as nossas classes médias. Daí a gente tem esse resultado que a gente tem hoje. Daí, só por essas e outras, tá? É que a gente fica chocado com a morte de um homem negro por policiais nos Estados Unidos. Mas não há problema nenhum que mais de 20 mil pessoas negras morram no Brasil todos os anos. Tá? Só para vocês entenderem a diferença, como nós somos, tá? Como o nosso racismo funciona. A gente não se comove com um negro morrendo do nosso lado, até porque ele é brasileiro. Mas a gente fica comovido com um norte-americano sendo assassinado pela polícia. Então, enquanto esse problema não se resolver, nós geraremos um problema político, e esse problema político não conseguirá sustentar a educação como um direito social, como inquestionavelmente deve ser. Obrigado, gente. Desculpe a corrida, mas o tempo é curto. Obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram. Professor Inajara, devolvo a palavra à senhora. Pressupondo que a professora Inajara esteja aí, né? Obrigado, Pedro. Obrigado, Camila, não é isso? Agora eu esqueci. Pela tradução Libras. Bom, professora Inajara, eu passo a palavra para a senhora, por favor. Bom, enquanto a professora Inajara não volta, ela está pedindo o comentário da Miriam aqui, né? A Miriam Corrêa da Silva, colocando que as condições de sobrevivência de algumas pessoas as impede de ter uma educação melhor. Sim, mas isso faz parte até do modelo racista. Então, quer dizer, eu não vou, sendo eu negro, eu não vou conseguir um bom emprego porque vão exigir lá uma boa aparência. E boa aparência, de uma forma geral, é colocado como uma pessoa branca, né? Não é para uma pessoa negra. Por favor, a professora Inajara voltou aqui, nos retirou do abandono. Na realidade, eu estava aqui escutando, mas aí a gente, né, tem essas questõezinhas técnicas até que a gente entra, enfim. Bom, acho que foi muito interessante, porque parece até que foi combinado, mas não foi combinado, a abordagem do professor Cury e a abordagem que o Antônio Marcelo nos trouxe, né? E a gente percebe a urgência. Ao mesmo tempo, acho que esse é um debate que nós sempre precisamos retomar, porque diz respeito às nossas raízes, à nossa história e à forma como que as políticas e a história da educação e as políticas educacionais, que estão o tempo todo interligadas com questões filosóficas e políticas, elas interferem dentro, vamos dizer assim, do nosso fazer, né? Daquilo que nos é caro. Tivemos várias considerações muito interessantes e me parece que os estudantes e professores e grande parte aí tiveram participações interessantíssimas, considerações, o debate ficou caloroso. E aí tem uma questão que foi colocada lá no início, que eu acho que foi pela Jéssica, e assim, ela pediu para, né, ela fez uma pergunta. O governador quer privatizar as escolas públicas. Até que ponto isso seria ruim ou bom para os alunos? Né? E a outra questão é que a Cássia Regina, quem falou foi a Jéssica, né? E a Cássia Regina coloca, professor, ainda era o professor Cury, mas eu acho que vale para os dois. Boa noite. Comente o papel desempenhado pelo também educador Anísio Teixeira para a defesa da escola pública. Por que eu pego essas duas questões? Né? Porque uma fala de privatização daquilo que é um direito, que é a escola pública, tem uma perspectiva histórica, né, lá da década de 30, né, uma influência de Dewey, da Escola Nova, que também alguns chegaram a colocar aqui, né, e que nós temos aí um certo comprometimento,
e fazendo ainda né, a gente pode pensar, linkando essa questão com a perspectiva que foi muito comentada sobre homeschooling, né? Então, o Anderson colocou, ouvir essa contextualização histórica, essas questões aqui todas foram colocadas no decorrer da fala de vocês. Na semana que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do homeschooling, não é brincadeira. O Brasil realmente não é para principiantes. E aí o Hamilton coloca que a intenção disso é, a longo prazo, revogar o artigo 205, que dita de ser a educação direito de todos e dever do Estado e da família. O professor Milton coloca, com relação ao homeschooling, temos que entender quais são as ideologias por trás desse conceito que se relaciona com a segregação, principalmente segregar a classe dominante dos membros que pertencem a grupos minoritários. Então, acho que dá para a gente fazer uma breve discussão aqui, nós temos ainda uma média de 15 minutos, sobre essa garantia. Se historicamente nós tivemos aí, né, só realmente a partir da Constituição Federal, conforme o professor Cury falou, né, essa garantia, ou seja, está proposto lá, passa a ser um dever do Estado, da família, que antes estava colocado como família, e assim por diante. Aí a gente fala da questão da escola pública. E agora a gente tem um debate, e no decorrer aqui dos comentários, né, nós percebemos um retrocesso, parece que a gente volta à Constituição de 1937, quando a gente tem aí essa perspectiva do homeschooling. Enfim, em que medida que nós temos esses direitos que estão comprometidos, como disse o professor Cury, e que tem uma relação direta também com a forma como que a sociedade brasileira tem como identidade essa perspectiva do racismo, desses direitos que não foram garantidos e que hoje estão cada vez reafirmados, quando ele fala, a gente fica comovido com o sujeito que morreu, né, um negro nos Estados Unidos, mas a gente não tem aqui diariamente esse mesmo sentimento de ficarmos indignados. E dessas crianças que também, né, de famílias, são de famílias não só de negros, mas famílias de crianças que não têm tido o direito à educação de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma literal, né? Ou seja, isso tudo tem sido negado. Então, é nesse sentido que eu queria um pouquinho que vocês comentassem, se for possível. Professor, só me permite, professor Jamil, eu só comento um minuto e deixo todo o tempo para o senhor. O professor Najara, eu responderia o seguinte: primeiro, não há dúvida que as leis são excepcionais, eu volto a dizer, não falo isso com ironia, não. Óbvio que eu concordo que a educação é direito social, aliás, se não fosse isso, não seria professor universitário há 22 anos, não sei, se botar mais 7 anos aí como professor de cursinho e afins, lá se vão 29 anos da minha vida atuando no magistério. Quer dizer, ou eu sou completamente louco, ou eu acredito que a educação realmente seja um bem social, um direito social. Agora, a grande questão é que, para que isso se consolide, e não vai levar isso da noite para o dia, isso leva muito tempo, precisamos entender que essa batalha ela não está, curiosamente, no Congresso, ela está na nossa casa, na nossa rua, na nossa vizinhança, para as pessoas começarem a acreditar nisso para valer. Acreditar que sem educação nada é feito, sabe? Que a única forma é ter uma educação pública, porque todos poderiam acessar. Na hora que você privatiza o ensino, você já está dizendo, olha, vai ter uma parte que não vai ter direito, entendeu? Sim. Então, quer dizer, ora, então, ou você entende isso de uma vez por todas, ou então realmente o outro lado venceu, sabe? É de fato, olha, você... E por favor, e só para fechar aqui, para passar a palavra ao professor, para ele ter pelo menos uns 10 minutos para poder falar, é o seguinte, se vocês... Por favor, eu me dirijo não à professora Najara, ou ao professor Jamil, ou a Camila, ou o Pedro, me dirijo a todos aqueles que estão assistindo aqui e aos que vão assistir depois na gravação, tá? Você tem duas grandes formas de educação. O que eu chamo de educação formal, que é alguém fazer uma graduação, uma faculdade, depois pode fazer um mestrado, um doutorado, ou só uma pós-graduação lato sensu, não me interessa. Isso eu chamo de educação formal, que pode o sujeito virar professor, mas pode atuar na magistratura, pode atuar, enfim, na administração pública, em várias áreas.
E tem o que eu chamo de educação informal, né? Vou dar um exemplo aqui, que esse eu não vou definir, eu vou dar um exemplo. A cantora Anitta, sabe? Ora, é uma menina que tem perto de 30 anos, e aí o que acontece, tá? Ela tem uma educação formal, ela fez faculdade? Não. Mas ela, o irmão, acho que o irmão é formado em administração de empresas, ou contrataram um administrador para orientá-los como administrar a empresa. Ela foi estudar inglês e espanhol, sabe? Para poder atuar no mercado latino-americano, no mercado norte-americano, sabe? Enfim, ela foi estudar o tempo inteiro, de maneira informal. Então, ou seja, não me interessa que o caminho que eu vou seguir seja um caminho formal, fazendo uma graduação, mestrado, doutorado, etc., ou seguindo de outra forma. Eu vou ter que estudar o tempo inteiro. Então, entendam isso, sabe? E para que eu possa ter acesso a essa educação, melhor se for uma educação pública. Aí sim, porque todos terão acesso a isso. Né? Por favor, professor, lhe dei 12 minutos para falar à vontade. Ai, ai. Não, professor Antônio, está muito bom, viu? Muito bom. Deixa eu falar. O que nós estamos vivendo é curioso, não é? Porque, de repente, nós começamos a ver, a sentir e a viver o que significa a demolição de determinados fundamentos da educação escolar no Brasil. E essa demolição ela começa, né, de um ponto de vista ideológico, né? Então, escola sem partido, ideologia de gênero, quer dizer, expressões assim absolutamente incongruentes do ponto de vista lógico. Né? Até do ponto de vista lógico, isso é incongruente. Mas, de qualquer maneira, esse tipo de, vamos dizer assim, slogan, ele acaba tendo um certo grau de recepção. Né? Acaba tendo um certo grau de recepção. Né? Posteriormente, então, o grande programa para salvar o Brasil é a escola cívico-militar. Ora, o que é isso? Na verdade, a escola civil, que é a escola pública, ela é o lugar da palavra, ela é o lugar para a formação de cidadãos, ela é o lugar do encontro, não é? do diverso, não é? Para que o diverso seja reconhecido. Não é? E o que você tem como programa é justamente formar estudantes para as armas, num sentido hierárquico, como se fora uma mini escola militar. De outro lado, isto significa o quê? A escola pública comum, a escola civil, o que ela é? Ela é um lugar da desordem. Ela é um lugar da bagunça. Ela é um lugar, inclusive, da disseminação de marxismo cultural e outras bobagens dessa natureza. Não é? E mais do que isso, quem são os bons gestores? São os militares reformados. Esses é que agora vão ocupar o lugar da gestão. Então, existe um desprestígio, uma desqualificação do aluno da escola pública, da aluna, do professor e da professora da escola pública, do gestor e da gestora da escola pública. E, com isso, 47 milhões ficaram ao desabrigo do MEC.
excetuando algumas ilhas de sanidade de alguns municípios e de alguns estados, não é? Nós estamos vendo, não é, a escola pública sendo atacada, né, que era a grande bandeira de Anísio Teixeira, desde 1928, né, e que depois ele retoma quando ele vai na Constituinte Baiana de 1947, né, fazendo uma defesa, né, da escola pública como um lugar de igualdade, mas também como um lugar de desconstrução de preconceitos. Pois bem, então, esse tipo de coisa, né, acabou conduzindo também a um segundo programa, né? Esqueceu-se o Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Educação, não é? A qualidade da educação, a avaliação, a própria avaliação, não é? O Enem, etc. Tudo isso ficou relegado, não é? Mas agora sim você tem a salvação. Qual é a salvação? Voltar ao direito natural. Então, o direito natural, quem é o sujeito do direito natural? É a família, que é uma forma de privatização. É uma forma de privatização diferente, não é? Mas dentro do mesmo eixo da que alguns governantes pretenderiam com os sistemas, o que é absolutamente inconstitucional, não é? A educação pública é um serviço público definido na Constituição. Então, você teria que acabar com a educação pública como serviço público, tá? E isso seria realmente, talvez, o único lugar do mundo em que isto aconteceria, tá? Pois bem, então, agora, qual é o lugar? É uma outra forma de privatização, que é você jogar para a família, né? Então, aí, de novo, a mesma lógica que preside a escola cívico-militar, ela está também presidindo a homeschooling, não é? Que é uma forma de dizer, olha, a escola pública, o que ela é? Ela dentro ela é o lugar da violência, ela é o lugar do bullying, o entorno da escola é o lugar da violência, não é? No fundo, sabe, retomando aí um pouco o que o professor Antônio Marcelo disse, eu não quero que meus filhos se misturem. E misturar significa isto, ele terá que se defrontar com o pobre, eu falava no início na aparofobia, não é? Que é esse preconceito e essa discriminação com relação ao pobre. Eu não quero que o meu filho se defronte com um sujeito que frequenta um terreiro de candomblé. Eu não quero, porque eu sou cristão, evidentemente, né? Vejam vocês o que se fala em valores cristãos. Todas essas coisas, elas não estão por acaso. Não estão por acaso. Então, o que eu gostaria, né, de terminar, né, os poucos minutos que tem, é o seguinte: nós temos, sim, uma ferramenta importante. Essa ferramenta, além, evidentemente, das eleições, do direito político, etc., é a gente embrenhar-se na legislação que nos dá apoio. E nós não podemos desqualificá-la, nós temos que buscar entendê-la e, sobretudo, cobrar. Cobrar, cobrar e cobrar. Porque nós não temos armas, nós não temos manteiga, nós não temos canhão. O que Paul Ricoeur diz a respeito do professor, da professora, é o que o nosso reino, o meu reino, é a palavra. Então, além
da luta política na praça, além da luta política no voto, nós temos que pegar determinados direitos pelos quais uma geração inteira brigou para colocar lá, para que depois ela se espraiasse, né, sobre o conjunto da população. Então, esse é um campo também de luta. Esse também é um campo de reconhecimento. E eu acho muito importante, não é, que a Universidade Federal de Ouro Preto, não é, se coloque numa trincheira, não é, importante para, colocando a educação como direito social, saber, não é, que nós podemos, não é, pegar determinados princípios, fundamentos pelos quais nós brigamos na Constituinte para brigar e fazer valer, não é? Porque nós não temos outro recurso. Então, eu quero parabenizar, né, a Universidade Federal de Ouro Preto, né, por este seminário, não é? E que os estudantes, as estudantes, os pedagogos, as pedagogas, os licenciandos, as licenciandas que estão também nos acompanhando possam, não é, tomar, né, a educação como direito social e fazer disso uma bandeira com fundamentação. Muito obrigado. Professor Inajara, eu só queria acrescentar uma coisa a respeito do Anísio Teixeira. Por favor, não vai durar 30 segundos. Não nos esqueçamos, professor Jamil, a forma como Anísio Teixeira morreu, né? Depois de toda a luta dele lá na Bahia, na década de 30, na década de 50, 40, principalmente, ele, lógico, evidente, ele não era uma pessoa muito benquista pela ditadura militar brasileira, por razões um tanto óbvias. E aí, para quem não sabe, para os alunos que estão assistindo a gente, em 1971, ele simplesmente, segundo a versão oficial, ele caiu no poço do elevador. Ele teria aberto a porta do elevador, não viu que não tinha elevador nenhum e despencou lá. E ficou 2 dias desaparecido até que acharam o corpo no fosso. Por favor, quando falam em escola cívico-militar, a única pergunta que me vem à cabeça é para quê? Para ensinar a matar? Por favor, professora, a palavra é sua. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu acho que quando vocês falam, né, dessa, vamos dizer assim, do que tem acontecido, né, enaltecendo esse tipo de formação cívico-militar, né, ou seja, com um olhar tão voltado para princípios e valores que seria desse direito natural de uma elite branca, de uma elite, né, que tem outro, ou seja, que a gente não pode agora entrar nesse debate, porque a gente não tem tempo para isso, mas que é muito delicado, que até o professor Milton falou no debate de antes de ontem sobre questão de justiça social, ou seja, até a forma como que às vezes a própria matemática é ensinada, mostrando bombas, armas, né? Ontem, quando na geografia foi falado sobre essa questão da justiça, da paz, de como que o conhecimento pode ser utilizado, e eu agradeço a maneira como o professor Antônio Marcelo e o professor Jamil Cury nos trazem aqui a possibilidade de refletir sobre algo que é tão importante, que diz respeito a todos nós, independente de sermos licenciados ou não, professores ou não, bacharéis, porque tem os estudantes da administração pública, né? Independente, somos todos pessoas, cidadãos que estamos aqui nesse país, num momento histórico, e precisamos reconhecer que a educação também tem esse papel, né? Todos nós prescindimos na nossa formação de uma educação, seja ela formal ou não formal, mas a gente está falando desse direito social que é a educação formal, né, especificamente. E o quanto que esse debate é rico, importante e prescinde, inclusive, de fundamentação, né, e aprofundamento. No mais, agradecer mais uma vez a Camila, o Pedro, pelo apoio, Gilberto, professor Jamil, professor Antônio Marcelo, todos os que estão nos assistindo, uma boa noite e muito obrigada, né? Acho que fechamos aí com chave de ouro essa noite, com um debate tão rico. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Tchau, tchau, gente.